ministério dá um exemplo de rigor fiscal, porém não faz diferença, não faz cócegas no nosso problema real. E que teria que ter cortes em situações estruturais dessa dívida. Então, uma delas é Previdência. O senador Rogério Marinho, seu coordenador de campanha, disse que é necessário revisar a Previdência. Qual é a sua proposta de reforma da Previdência? Posso e o senhor fará? Acrescentar nessa pergunta que é essencial, mas eu queria... Previdência, privatizações, já tem um desenho mínimo, senador, do que entra no programa, o que volta para o programa de desestatização, para o Correios, por exemplo? Eu me lembro que na época do governo, final do governo Bolsonaro, o Adolfo Saxida chegou a desenhar um projeto de privatização, começar a desenhar um projeto de privatização na Petrobras, por exemplo, né? E se o governo tem uma ideia já de âncora fiscal, de regra fiscal, uma retomada da filosofia da regra do teto de gastos ou não, por onde é que caminharia, digamos, a política de rigor fiscal? Vamos de trás para frente, então. Com relação Previdência. à Previdência, eu quero garantir aqui que eu não vou fazer economia em cima de aposentado. Eu não vou congelar essas aposentadorias com a inflação que chegou com toda a força aí agora, e você vai fazer economia em cima, vai congelar o salário daqueles que já têm dificuldade de se sustentar, de levar comida para dentro de casa. Então a equipe econômica vai fazer um trabalho, sim, uma nova forma de ancoragem, porque hoje nós temos muito mais pessoas recebendo o benefício do que contribuindo para isso. Então nós vamos criar fundos, diferentes fundos, né, que vão servir de lastreamento, vão ser securitizados, para que as pessoas que hoje estão contribuindo possam escolher participar de algum fundo desse. Já está acontecendo, começou com o governo do presidente Bolsonaro esse incentivo, as pessoas irem para uma outra espécie de previdência. Então vai ter o caminho, vai ter ali a garantia do INSS, mas vai ter também outra possibilidade para que elas possam contribuir mensalmente em fundos que elas tenham a convicção que vão acompanhar no dia a dia, vai ser com transparência, para poder saber qual vai ser o rendimento. Cada um contribui para a própria aposentadoria, um modelo em que cada um contribui para si próprio. Seria isso? É uma das alternativas, sim. Desconsidera óbvio como acontece hoje. Então a conta tem que fechar em algum momento, porque senão seria necessário uma outra reforma da Previdência rapidamente. Então a equipe econômica está buscando essas alternativas, mas eu quero fazer esse compromisso aqui que não tem possibilidade de eu fazer economia em cima de aposentado. Eu tenho a minha avó é aposentada, a professora aposentada do Estado, e a melhor forma que nós podemos fazer com que eu devolva o poder de compra dela é exatamente combatendo a inflação. É o que não está acontecendo agora. Então, a consequência de um governo gastador é reduzir as aposentadorias na vida real. Se a aposentadoria hoje você recebe 2 mil, 3 mil de aposentadoria, com esse governo atual, ano que vem, sua aposentadoria já vai valer menos R$100, menos R$200. Então, essa já é uma forma de você garantir o poder de compra dessas pessoas que mais precisam. Então, nós vamos ter, sim, programas específicos, né, para remodelar, porque é insustentável da forma como está hoje. Qual foi a sua pergunta, Sheila? Regra fiscal e privatização. A regra fiscal, a gente tem discutido alguma espécie de gatilho quando a dívida alcançar um determinado patamar, automaticamente alguns gatilhos de corte de despesas vão ser implementados. Então, estamos discutindo como é que a gente consegue dar essa previsibilidade para que as despesas parem de crescer de forma exponencial. Então, assim, tem o planejamento, né, nessa parte. A gente consegue mostrar, dar previsibilidade para aquelas pessoas que estão ali, que investem no nosso país, as pessoas, né, que estão esperando que o Brasil tenha uma regra clara de respeito aos gastos. Criticavam muito o governo do presidente Bolsonaro quando nós botamos o teto de gastos. Para você quebrar o teto de gastos, você tinha que ter autorização no Congresso Nacional. Não é como acontece hoje nesse governo, que na canetada ele faz tudo fora do teto. Só esse ano, Sheila, o governo já gastou mais de 230 bilhões de reais fora do arcabouço fiscal. Quer dizer, é para inglês ver. Senador, só para privatizações aqui, inclusive sobre privatizações, Sheila, a gente vai ter que analisar caso a caso. Eu sou a favor das privatizações. Agora eu te pergunto, quer ver? Será que os Correios hoje, alguém se interessaria por comprar os Correios? Com essa dívida absurda que ele tem, em algum momento no com a passado, falta de investimento. Pois é, nós chegamos a sanear. O governo do presidente Bolsonaro, ele entrou na lista. Os Correios estava na lista, pela Câmara, né? Chegou a dar mais de 3 bilhões de superávit. A Petrobras, o senhor considera? E depois acabou que a gente não parte para a privatização, porque não foi pandemia, não deu tempo de fazer muita coisa. Agora, vamos analisar caso a caso, sim, e aquelas que forem possíveis de serem privatizadas, porque a iniciativa privada vai ter muito mais capacidade de investimento do que o governo tem disponível no seu orçamento, a gente vai avaliar sim. Uma coisa, senador, eu vou analisar caso a caso.
Tá? Eu acho que tem muitas empresas na frente da Petrobras antes da gente analisar. Senador, tem uma palavra aqui, senador, que eu acho fundamental. Talvez seja uma das 4 ou 5 palavras mais importantes, que é produtividade. A produtividade no Brasil não vai. Além do agronegócio, que é uma coisa diferente, o resto não vai. A indústria não vai. E não vai há muito tempo. Que planos o senhor tem para fazer o milagre de que a produtividade passe a funcionar no Brasil? Olha, por que as pessoas não estão investindo no Brasil? Nem aqui, nem os empresários aqui de dentro, mais uma vez, estão esperando trocar o governo para ver se muda o ambiente de negócio, bem como os investidores internacionais. Mitri, a gente não tem segurança jurídica aqui no Brasil hoje. As regras mudam o tempo inteiro. Às vezes, numa canetada de um juiz ou de um ministro do Supremo, um plano de negócio que tinha ali 20 anos para acontecer, é simplesmente interrompido o investimento. Às vezes o investimento já foi feito e depois ele é interrompido por causa de uma decisão judicial, porque ele passa a 5 centímetros de uma reserva ambiental e não pode, não sei o quê. Como é que a gente vai propor para dar essa segurança jurídica? A regra do momento da assinatura desse contrato, desse investimento, a regra que valia naquele momento vai valer pelos próximos 20 anos, independente de mudar a legislação. Vamos dar previsibilidade para esses investimentos. Então, o que eu mais ouvi nas rodadas que eu fazia com investidores, não tem segurança jurídica. A gente tem que rever esse nosso arcabouço legal. A gente, enfim, tem que questionar qual está sendo o papel do Supremo em diversas decisões monocráticas que são tomadas, que acabam impactando a nossa economia e gerando essa insegurança jurídica. Outro motivo para que não haja investimentos aqui, é a corrupção generalizada. Isso virou um método do PT. Difícil você achar um empresário que presta um serviço para o governo ou que precisa de uma autorização, de uma licença ambiental para poder colocar de pé o seu empreendimento, que ele não seja achacado pelo poder público. Isso tem que ser combatido. E a gente vai ter, mais uma vez, eu vou usar muito inteligência artificial para acelerar todos os processos dentro do governo, para economizar a despesa, para controlar gastos. Você consegue, foi feito isso em Singapura, foi feito isso na Coreia do Sul. Modelos de data centers autônomos que garantam que tudo o que acontece dentro do governo é monitorado ali em tempo real, para o cidadão poder acompanhar. Agora, senador, você vai conseguir cortar a despesa. O senhor aqui, eu queria trocar de assunto para voltar ao assunto da pré-campanha. O senhor estava em Santa Catarina, num evento, junto com o governador Jorginho Melo, e foram distribuídas camisetas amarelas para todo mundo, e o senhor preferiu escolher uma camiseta onde estava escrito Pix é Bolsonaro, Master é Lula. Isso, 4 dias depois, vazou um áudio em que o senhor, com uma clareza rara de ouvir, ou seja, não há dúvida sobre o que está sendo dito, o senhor pede um dinheiro ao Daniel Vorcaro e, quando perguntado o motivo, o senhor falou que era o filme. O orçamento do filme, depois, foi dito que haveria uma explicação sobre as despesas do filme. O senhor chegou a falar que outros empresários foram procurados, ou seriam procurados também. Então, eu queria ouvir o senhor sobre a relação com o Daniel Vorcaro. Qual é a natureza dessa relação? Só o argumento de que é privado não é o suficiente, porque todos tiveram relação privada com ele. Guido Mantega teve uma relação privada com ele, Jacques Wagner teve uma relação privada com ele. Todos podem argumentar que é uma relação privada. Afinal, é um privado. Eu queria ouvir a sua relação com ele e quando é que nós vamos ver esses números? Se é que nós vamos ver esses números. Já estão na imprensa, né? Não. O senhor falou que ia apresentar uma planilha sobre as despesas do filme e se outros empresários foram procurados e quais. Foram procurados, óbvio que eu não vou falar para não expor os empresários, porque acontece com quem investe num filme. Aqui no Brasil é isso. É criminalizado uma relação com uma relação privada. Foi um filho querendo fazer um filme do pai que buscou investimentos, assinou um contrato para que o filme fosse produzido. Completamente diferente do que faz seu Guido Mantega, seu Lewandowski, do que fez o Lula recebendo o seu Augusto Lima, né? Como é que é o nome do empresário lá da Bahia? Augusto Lima, junto com o Vorcaro, dentro da presidência, numa reuniãozinha secreta, junto com o seu Galípolo, para falar assim, olha, pessoal, segura um pouquinho aqui, porque o presidente do Banco Central atual, que é o Roberto Campos Neto, ele não está querendo fazer a coisa errada, então a gente vai trocar, então não vende o seu banco agora para outro banco não, segura o master aqui, porque a gente vai botar o presidente Galípolo no Banco Central e vamos resolver essa parada para você. Isso é uma contrapartida, Oineg, que o homem público deu para um empresário que não tem nada de privado. Isso é crime. É completamente diferente.
do que eu procurei fazer, mais uma vez, um filme privado, um investimento privado, em homenagem ao meu pai. Eu acho que ele merece uma obra cultural que fale a verdade, que mostre o homem maravilhoso que ele é, a perseguição que ele sofreu, o que ele teve que passar para ser presidente da República desse país, o que ele está sofrendo até hoje. O ministro... Assim, tive esse contato em dezembro de 2024. Não era mais o governo do presidente Bolsonaro, Eneg. O que eu poderia oferecer como mãe pública para ele? Nada. Eu sou oposição ao governo, não tenho entrada no governo, diferente desse atual governo, diferente do seu Jacques Wagner, que acabou aí sim, esse tem que explicar. Quem deve explicação é o PT. Em especial o PT da Bahia. Quem deve explicação é o presidente da República. Quem deve explicação é o Lulinha. Como é que o dinheiro dos aposentados foi parar na conta dele? Mesado daquele acusado de receber do careca do INSS 300 mil reais por mês. Então, eu não devo explicação de nada. Eu vi a prestação de contas que a própria produtora fez no processo que está respondendo aqui na Justiça de São Paulo. Está na imprensa. Eu vi pela imprensa que a prestação de contas foi feita e que, inclusive, a produtora apresentou gastos acima do que tinha recebido de investimento dele. Então, da minha parte, não tem mais nada a falar sobre isso, porque é só uma questão da produtora. Senador, mas acho que o senhor ainda vai ter que falar disso, porque o André Mendonça abriu uma investigação. Eu sou o maior interessado que tudo se esclareça. Sabe qual vai ser a conclusão dessa investigação? O meu atestado de idoneidade. Porque isso foi uma investigação pedida por quem, Mitre? Por deputado do PT. Sim, mas o Supremo abriu a investigação. E que bom, tem que abrir a investigação. É sobre valores, aqueles 61 milhões. Não, foi... Para onde eles foram? Foram para o filme. É isso que a investigação vai mostrar. Então, estou muito confortável e satisfeito que isso aconteça. Tanto é que eu sempre pedi CPI do Master, porque eu queria ter sentado Augusto Lima e Daniel Vorcaro na bancada lá do plenário das comissões da CPI para falar qual é a sua relação com o Flávio. Eles iam explicar do filme. Agora, qual é a sua relação com o Jacques Wagner? Qual é a sua relação, Augusto Lima, com o Lula? Qual é a sua relação, né, com o Lewandowski, com o Guido Mantega? O que é que você ofereceu de contra? O que é que eles ofereceram para você de contrapartida para te beneficiarem com o governo? É tudo o que eu queria. Tanto é que eu queria a CPMI, assinei. E o que a esquerda fez? Não assinou, não queria investigação. Senador, bom, em relação à questão do Banco Master, o senhor citou aí que o governo estava trocando benefícios, mas o fato é que o banco foi liquidado pelo Banco Central. Em relação aos 61 milhões que o senhor recebeu... Não, peraí, vamos receber 61 milhões não, de reais. Sim, o senhor negociou... Foi um investimento que foi feito... Gente, é um investimento feito num filme. Saía do MP, passava pelo Banco Central e ia para lá nos Estados Unidos para o filme ser produzido. Sim, não passou pela minha conta de dinheiro, não pedi dinheiro, parece que eu estou fazendo alguma coisa ilícita. O senhor negociou 61 milhões... Eu busquei investidores, gente, como busquei outros investidores também. Mas queria que eu procurasse a Lei Rouanet? A minha pergunta é, teve os 61 milhões que o senhor investiu... Os 61 milhões que o senhor negociou para o filme, o senhor disse que a contabilidade está às claras. Mas, na verdade, para o eleitorado em geral, há muitas dúvidas. Inclusive, se o dinheiro foi usado para bancar o Eduardo Bolsonaro, outras despesas que não sejam do filme. Isso não está esclarecido. Mas esse é um ponto. O outro ponto que eu queria colocar para o senhor é o seguinte: muito da dificuldade política que o senhor tem agora de fechar acordos, vários políticos dizem que é o temor de novas denúncias que vinculem o senhor ao Vorcaro, ao Banco Master e a todo esse escândalo. A minha pergunta para o senhor é: existe algo mais que o eleitor brasileiro precise saber? O senhor chegou a falar de um videozinho que poderia aparecer. Tem alguma outra denúncia grave que o eleitor pode ser surpreendido ao longo dessa campanha? Zero. Sabe, eu sou investigado por alguma coisa nesse país hoje? Nada. Sabe quantas investigações tem contra mim? Nenhuma, zero, nada. Tem uma investigação agora aberta sobre o filme, mas é né? um filme, não sou eu que sou investigado. Vamos partir de premissas verdadeiras. Eu não sou investigado por nada. Fica o PT, esse núcleozinho da PF, que é o grupo especial do Lula dentro da PF, motivando, passando matéria para a imprensa para dar a impressão de que eu estou respondendo alguma coisa. Eu não sou investigado por nada. E querem me colocar na mesma prateleira de um cara como o Lula, que foi condenado por unanimidade em todas as instâncias, com delatores dizendo quanto que devolveram de bilhões de reais à Petrobras. Pega o depoimento do Palocci aí, que disse que dava dinheiro para o Lula em caixa de sapato no aeroporto de São Paulo. Quem deve explicações é o Lula, é o governo dele, não sou eu. Querem criminalizar uma relação privada que não tem absolutamente nenhuma contrapartida pelo fato de eu ser uma pessoa pública, com toda essa roubalheira que o governo Lula faz. Pelo amor de Deus, não dá para colocar na mesma prateleira, gente. O modus operandi do governo atual é a roubalheira, é a corrupção.
Senador... Eu achar que... Eu não tenho nada a ver com isso. Senador... Eu não sou investigado por absolutamente nada. Sou ficha limpa e estou com a consciência muito tranquila de que vou fazer um excelente governo a partir de 2027 e vamos virar uma página triste da história do nosso país, que foi esse desastre que está sendo o governo Lula. Uma questão para pensar um pouco a transição, o próximo governo, eventualmente, dependendo do resultado, evidentemente. O Ronaldo Caiado, várias vezes, aqui mesmo no Canal Livre, disse, olha, a primeira medida minha, ele faz assim com a mão, né? Ele diz assim, vou assinar o projeto na concessão de um perdão, de uma anistia. Tá? Supondo-se que o Supremo Tribunal Federal vá aceitar isso, porque nos últimos anos no Brasil as coisas terminam no Supremo Tribunal Federal. Como é que o senhor imagina isso? Quer dizer, o senhor imagina eventualmente eleito concedendo